Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa, misericordiosa. Se não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos todos destruídos. Vejam bem, irmãos, que nós, por qualquer motivo, já queremos fazer uma guerra contra alguém, já queremos fazer uma inimizade, já queremos odiar alguém, queremos matar alguém, né? E você imagina que Deus, com todo o poder que Ele tem, todo o conhecimento, um Deus que só é chamado de Deus, tem esse título porque Ele é justo, porque Ele é reto, não é? A própria Bíblia diz claramente que em Deus não se encontra erro nem injustiça. Deus é 100% correto, 100% justo. E mesmo Deus não precisando da gente para nada, isso é uma coisa importante de nós entendermos, né? O que temos para oferecer a Deus? Nenhum de nós temos nada para oferecer a Deus. Nada que nós temos interessa a Deus ou serve para Deus. A única coisa que a gente pode fazer para agradar a Deus é ter o desejo diário de nos convertermos. Porque tudo passa pela conversão, pela nossa conversão. Eu vejo muitas pessoas se espelhando em pastores, em homens, em palavras bonitas, e Deus não chama a gente para a gente seguir ninguém, para se espelhar em ninguém. O homem não é exemplo nenhum para ninguém. Nós somos chamados para seguir a Jesus, só que para você seguir a Jesus, você tem que passar pelo caminho que leva a Jesus. O único caminho que leva a Jesus é a Bíblia. Não há outro caminho. Palavras bonitas de homens, palavras com efeito, bem planejadas, bem colocadas, que agradam os seus ouvidos, agradam o seu coração, isso não leva ninguém a nada. Como o presbítero Paulo acabou de ler aqui, que muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu profetizei em Teu nome, eu curei em Teu nome, eu expulsei demônios em Teu nome, e o Senhor vai dizer: eu não te conheço, porque você é um obreiro do que é contra a lei, contra a palavra de Deus. O erro da Eva foi não se firmar na palavra de Deus. Deus já tinha deixado claro para não fazer. Qual foi o erro do Adão? A mesma coisa. Então, eles fizeram isso por dois motivos. Primeiro, por não guardar a palavra de Deus. Ter a palavra de Deus como o mais importante. Que nós ouvimos aqui a Bíblia, mas não guardamos no nosso coração. Não queremos andar conforme a Bíblia. Entendeu? Esse é um erro muito grande. Porque a Bíblia é o próprio Deus falando com a gente, não é o homem. Agora, por exemplo, estou como homem falando para vocês. Mas quando você lê a Bíblia, é o próprio Deus falando com você, diretamente com você. E essa palavra é a mesma palavra para todas as pessoas na terra. Não tem distinção, não tem dois entendimentos. O entendimento é um só, porque Deus não é Deus de confusão. A Bíblia não é um livro que vem para trazer confusão.
A Bíblia é um livro que vem para trazer o projeto de Deus que já está escrito no seu coração. E aí, você, por rebeldia, você nega o projeto de Deus escrito e o projeto de Deus que está no seu coração. É difícil, irmãos? Muito difícil você viver de acordo com a palavra de Deus. Não é para gente fraco, é para gente valente. Então, o primeiro erro da Eva e do Adão foram não colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. O segundo erro foi não observar, não fazer conta, entendeu? Deus já tinha deixado claro, olha, de tudo que tem aqui vocês podem comer. Era muita coisa com certeza, como hoje, né? Hoje você tem tantas coisas que pode te dar prazer, tantas coisas que pode te dar alegria, tantas coisas que pode te dar felicidade, mas, como foi lido aqui mesmo, né? O apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aquilo que não te convém, você não deve fazer. Não deve fazer. Então como que você vai saber o que te convém e o que não te convém? Primeiro, passando tudo pelo filtro da palavra de Deus, pela Bíblia. Segundo, observando. Você vê que a Bíblia, ela conta a história de várias pessoas em várias gerações. A Bíblia demorou mais de 1.400 anos para ser escrita. Então, conta a história de gerações, de famílias, de reis, de pessoas simples. Para quê? Para servir de exemplo para nós. Servir de exemplo. E aí você pegar os bons exemplos. Você não precisa de pegar os maus exemplos e passar por eles para você se perder ou sofrer, ir pelo mau caminho. A Bíblia é um livro de conselhos e que ela vai trazer o entendimento da realidade do ser humano. Por isso que Jesus falou que essa é a palavra da verdade. A verdade é o que está escrito na Bíblia. E Deus vai requerer que você aprenda duas coisas. Primeiro, a observar. Tem muita gente que está vivendo e achando que não, a vida dele está numa bolha, está tudo certinho, ele não precisa de ver nada, ele não precisa de saber de nada, entendeu? Não se iluda, irmão. Ninguém chama a gente para isso, não. Deus chama a gente para observar tudo. Tudo. Deus até já fez a internet para isso, para você saber quem é falso pastor, quem é mentiroso, quem é falso político, entendeu? Quem é mentiroso. Por isso que Jesus falou que no final dos tempos tudo ia ser revelado. Então, é importante você aprender a olhar tudo que está acontecendo nesse mundo, no mundo, para você firmar a sua personalidade, para você ter uma personalidade forte, para que ninguém te engane. Para que ninguém te engane. Entendeu? E Deus requer de você, a segunda coisa, que você aprenda a ter controle. Controle. Deus chama você para você dirigir a sua vida, para você dirigir o seu coração, o seu pensamento, o seu sentimento. Você tem que ter controle. Você vai ser pressionado, você vai ser exprimido, você vai ser esmagado, você vai ser perturbado, você vai ser humilhado, você vai ser tentado, mas Deus quer que você coloque Ele em primeiro lugar. Deus quer que você coloque a palavra dEle em primeiro lugar, para que você suporte todas as coisas. Nós somos chamados para suportar. Por isso que você tem que orar. A oração não é só para você ganhar as coisas, não, ao contrário, a oração é para você ser transformado, para você se tornar forte, como o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, é uma guerra, estamos em uma guerra, estamos lutando contra seres espirituais nas hostes celestiais da maldade,
estamos lutando contra pessoas, contra sistemas que são regidos por homens que são dominados por demônios. Como a Bíblia diz, o diabo entrou em Judas, e Judas foi lá e traiu Jesus, entendeu? O diabo usou Judas, dominou o pensamento dele, apesar de todo o conhecimento que ele tinha. Então, nós temos que ter muito cuidado com o mundo espiritual e aprender a sermos fortes, porque temos Deus do nosso lado e, como diz a palavra do Senhor, nada pode nos separar do amor de Deus. Eu quero ler uma palavra com você que se encontra aqui no livro de 1 a João, no capítulo 1, no versículo 1 João, capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então veja bem que está deixando claro aqui que nós temos que guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus qual que é, irmãos? Muitas pessoas que perdem tempo rezando, perdem até jejuam, fazem sacrifício, fazem promessas, vão até para o exterior andar a pé uma semana, 2, fazendo sacrifício, entendeu? Achando que Deus é obrigado a se render ao projeto deles. Se firmam na história que o homem conta, se firmam na religião, na palavra contada pelo homem, com uma Bíblia na mão, dão mais importância ao que o homem diz do que o que a Bíblia diz. E acham, na sua hipocrisia, que Deus vai se render ao pensamento dele. Isso não existe, irmãos. A palavra de Deus foi feita para ser vivida, para ser praticada, para você andar conforme o que está escrito nela. E aqui no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 20, diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nós temos que constantemente estar cuidando do nosso coração, porque dele vem pensamentos materialistas, pensamentos terrenos, pensamentos mundanos, né? Egoísmos, ira, intrigas. A Bíblia descreve muito bem isso aí no livro de Gálatas, né? E a gente acaba achando que estamos com razão, pensando assim. A gente sempre acha que está com razão, mas Deus não manda você andar conforme o seu coração, não. Deus manda você andar conforme a palavra dele. É ela que vai te fazer feliz. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Olha, o controle.
o controle sobre os teus olhos, o controle sobre os teus pensamentos, os teus desejos, as tuas palavras. Não me inclines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Está vendo? Deus está dizendo aqui que nós temos que controlar o nosso corpo, o nosso desejo, o nosso gênio, o nosso sentimento. Tem pessoas que se deixam levar pelo ciúme e matam a pessoa que ele ama, né, destruindo a sua própria família. Tem pessoas que se deixam levar por sentimentos miseráveis, pequenos, e passam a odiar. Muitas vezes odeiam seus pais, as suas mães, odeiam seus filhos, odeiam a sua família, né? E por quê? Porque, primeiro, não tem a palavra de Deus como um tesouro, como importante na sua vida. Se importam mais com seus sentimentos miseráveis do que com a realidade da palavra de Deus. Por isso que diz aqui, a palavra de Deus é saúde, é vida. Sem ela, se você não lutar para andar de acordo com a palavra de Deus, você vai viver tropeçando, você vai viver sofrendo, você vai viver com o olho olhando errado, né? E botando a culpa, claro, nos outros. Nunca vai ser a sua culpa. Isso todo mundo já sabe que é assim, né? E aqui eu queria ler um versículo aqui no livro de Mateus 19, no versículo 16, diz a palavra do Senhor assim: e eis que alguém aproximando disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, veja bem, para começar, Jesus já deixa claro aqui que não tem ninguém bom. Não adianta você ficar acusando os outros dos erros dos outros, porque você também não é bom. Entendeu? Só um que é bom, que é Deus. Agora, ele falou, se você quer entrar na vida, se você quer fazer parte do projeto de Deus, de ressurreição e vida eterna, você tem que guardar o quê? A Bíblia, que são os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus. Irmãos, estamos lendo o livro de Levítico, no capítulo 24, que diz a palavra do Senhor assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porás em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de um efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão, para oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Arão de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Você vai ver aqui uma referência importante lá no livro de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6, livro de Mateus, capítulo 12, versículo 4, livro de Marcos, capítulo 2, versículo 26, livro de Lucas, capítulo 6, versículo 4, Êxodo, capítulo 29, versículo 33, Levíticos, capítulo 8, versículo 31 e capítulo 21, versículo 22.
E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. E o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. Você vai ver uma referência de Deuteronômio 13:9 e Deuteronômio 17:5. Olha aqui, veja bem, é Deus que está deixando claro. Essa pessoa blasfemou, era de família crente, criado no meio dos crentes, e numa discussão, ao invés de discutir com a pessoa e tentar, como diz a palavra do Senhor, né, acalmar a ira, né, ele foi blasfemar o nome de Deus ainda, e Deus aqui mandou apedrejá-lo. As pessoas não entendem isso, né, porque estão pregando 3, 4 deuses aí, né? A Bíblia diz que o mesmo Deus que mandou apedrejar é o mesmo Deus de hoje. Deus não mudou, não. Ou seja, não brinque com as coisas de Deus. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Se Deus olhou do céu, se agradou de você, te deu uma Bíblia, está te levando na igreja, tenha temor a Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Não passe a sua vida inteira brincando de crente, nem fingindo que é crente, nem achando que Deus não está vendo, que Deus não vai fazer nada, que Deus é bonzinho, que você está na graça. Não, não vai nessa não, que você vai cair na desgraça. Entendeu? As coisas de Deus são sérias. Deus te chama para viver com Ele no reino dEle, de acordo com as leis dEle. E aos filhos de Israel falarás dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, um estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matar alguém, certamente morrerá. Mas quem matar um animal, o restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, assim será que para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial, e o apedrejassem, e fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Irmãos, aqui também tem uma coisa muito importante, falando sobre o temor e o respeito que temos que ter pelo nome de Deus. Nós sabemos que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrarão no céu e na terra. Né? Pelo nome de Jesus, você pode curar uma pessoa de uma doença incurável, você pode ressuscitar uma pessoa, você pode fazer um paralítico andar, você pode libertar uma pessoa. Jesus é o nome sobre todo nome. É o nome mais importante na terra. E tem gente que tem coragem de botar o nome do Filho de Jesus. Tem gente que faz piadinha com o nome de Jesus. Tem gente que brinca com o nome de Jesus.
blasfemando o nome do Senhor, que é o nome sobre todo nome, o nome que temos que ter respeito, admiração. Foi a pessoa mais maravilhosa que já pisou nessa terra. A palavra dele é viva, transforma vidas, traz o bem, traz o amor, traz vida. A palavra de Jesus é vida, a presença de Jesus é vida. Então nós temos que ter muita responsabilidade com as coisas de Deus. Amém, irmãos?